dele para estar aqui nesta noite, para nos unir a um só pensamento de amor. E com gratidão, eu desejo paz a todos e nós tenhamos uma noite maravilhosa. Sejam todos bem-vindos e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite para todos vocês. E hoje é uma noite especial. Se pudesse cantar um parabéns, mais uma primavera que a nossa dirigente está fazendo. Se ser cheio de luz, né? Parabéns, vamos lá. Parabéns a você, nossa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigada. Sempre vida, muita paz, né? Eu que agradeço o carinho de Paz, todos, né? muita saúde, muitas realizações. A tarefa A oportunidade, né, de estar viva cada dia é um dia a mais que a gente está aqui nesse mundo, nesse planeta de provas e expiações, para vivenciar, né, aprender. Eu estou fazer, eu espero que eu esteja realmente aprendendo de verdade. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, hoje vamos falar das nossas tarefas. Eu não tenho tarefa nenhuma. Não, quando a gente veio para cá, a gente escolheu um monte de tarefas que a gente tem. Eu não pedi para vir para essa família, não pedi para vir para cá, não, a gente implorou para vir sim, entendeu? E uma das tarefas que a gente tem, a gente não acha tão importante. Qual que é a locomoção, para locomover? Qual é o veículo do nosso espírito aqui na Terra? O nosso corpo. O nosso corpo. Né? Então, o que nós temos? Qual a nossa missão aqui? É de administrar bem a nossa vida. Então a nossa vida está plena, funcionando direitinho, nós temos que cuidar da nossa mata, essa máquina que é o corpo do nosso espírito. As pessoas hoje estão denegrindo, estão se acabando pela estética e esquecem o interior, o que faz a máquina funcionar, o que vale nessa vida. Mas eu tão pouco não gosto do meu corpo. Gente, a coisa mais interessante é que tudo, os seus órgãos, as células estão em conjunto e funcionando. O seu corpo funcionando. É o que é mais importante. É lógico que a gente, para cuidar dele, tem lá as suas físicas, alimentação é muito importante. A vaidade, até um certo ponto, vamos deixar um pouquinho de lado. Vamos pensar em só estar bem? Aqui no Evangelho, que ele diz assim, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Eis-nos, pois, em perfeito estado, ambos que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra.
O que quer dizer isso? Eu vou voltar lá, vocês vão ver como o nosso corpo precisa de tanto cuidado, mas tanto cuidado, que a gente acaba pondo assim em mente. Olha a tarefa que a gente tem na Terra. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Isso é dia a dia. Um surto de depressão pode arrasar nosso sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante que não passa de um fio de pensamento libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos do estresse. Nossas células estão constantemente processando as experiências e metabolizando-as de acordo com nossos pontos de vista pessoais. Quando nós nos deprimimos por causa da perda de um emprego ou algo que para a gente achamos que tem muito valor, projetamos tristeza por toda a parte do corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro se reduz, baixa o nível de hormônios, o ciclo de sono é interrompido. É a primeira coisa que acontece. Qualquer coisa que a gente faz, pode ter certeza, não vamos dormir bem à noite. Ou seja, porque pensamos mal ou pensamos bem, não vamos dormir. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos. Os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele se tornam distorcidos. E por incrível que pareça, até nossas lágrimas passam a conter traços químicos bem diferentes das lágrimas de alegria. Contudo, o nosso perfil bioquímico é alterado quando nos encontramos em nova posição. A ansiedade por causa de um exame acaba passando assim como a depressão por causa de um emprego ou algo perdido. Assim, se desejamos saber como está nosso corpo hoje, basta que nós recordemos o que pensamos ontem. Se desejamos saber como estará nosso corpo amanhã, será suficiente que examinemos nossos pensamentos hoje, aqui e agora. Abrir nosso coração para a alegria, as coisas positivas, é medida salutar. Se desejamos gozar de saúde física, principiemos a mudar nossa maneira de pensar. Não foi por outro motivo que o celeste médico das nossas almas, conhecedor profundo de todas as leis que regem nosso planeta, foi pródigo em instruções como: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Não foi isso que ele repetiu quantas vezes? Pois essas coisas os gentios buscam de fato. Vosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas estas coisas. Às vezes se preocupamos tanto, vamos comer amanhã. Não é assim? Portanto, não vos inquieteis com o amanhã. É o que ele sempre disse. Por quê? Porque o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por isso, recomendava que não nos deixêssemos abraçar pela ansiedade. E mais, andai como filhos da luz. Ora, os filhos da luz iluminam, vibram positivamente, porque luz tem a ver com tudo de bom. Pensemos nisso e cultivemos a saúde física. Afinal, necessitamos de um corpo saudável para bem atender os compromissos que nos cabem. Que se diria de quem não cuidasse do seu instrumento de trabalho. Aceita
quem se consagra à ascese. O que significa? É o exercício prático que leva à efetiva realização da virtude. Grumo é a aglomeração de partículas, seres, objetos pequenos, que são neuropepídicos, são pequenas moléculas sinalizadoras semelhantes a proteínas usadas pelos nossos neurônios para comunicação e modulação de funções cerebrais e corporais. Elas agem como neuromoduladores. Para vocês verem que, na verdade, nós somos vigiados. Nós temos sensores em tudo quanto é parte do corpo. E é perceptível, a gente quase que não desconhece, né? Em nossas vidas, muitas vezes, não percebemos a complexidade e a fragilidade também do nosso corpo. E assim deixamos de valorizar. Esse conjunto perfeito que nos permite, desde os mais simples aos mais complexos movimentos. Aprendamos a valorizar essa preciosidade. Não precisamos cair, ficar acamado, quebrar uma perna, quebrar um membro, para que a gente possa dar valor. A gente tem que pensar antes. Se preservar é como plantar a semente, cuidar, estar sempre vigiando. Não nos permitamos negligenciar cuidados com ele. Cautela com a nossa alimentação para manter o bom funcionamento dos órgãos. Não façamos uso de bebidas, medicamentos ou outras substâncias que possam prejudicar o seu funcionamento. Não esqueçamos dos exercícios físicos para a manutenção do seu vigor. Prestemos atenção aos nossos pensamentos, não alimentando os negativos, a fim de não perturbar a sua harmonia. Utilizemos a reflexão sobre as nossas emoções que podem impactar para o bem e também para o mal, produzindo enfermidades ou mau funcionamento desse ou daquele órgão. Meus irmãos, o corpo físico é o santuário de que nos servimos para nos manifestarmos no mundo. Sirvamos-nos dele com parcimonia, com atenção, zelemos pela sua conservação para o melhor funcionamento. E agradeçamos diariamente a Deus por essa dádiva, o nosso corpo físico. O corpo nosso é um instrumento e a nossa alma cativa na carne para cumprir sua missão. Então é por isso que precisamos cuidar sempre da nossa saúde, ter cuidado do nosso corpo, não só a estética, a parte interior, como que funciona o nosso corpo, como nossa alma precisa do nosso corpo. Contra a maceração, a espiritualidade veio nos ensinando que o exagero em privações corporais e flagelações não acelera o progresso moral, gente. Não adianta você estar lá se machucando, eu vou fazer uma promessa, eu vou me cortar, vou andar de joelhos 50 quilômetros. Se você não tem saúde, como é que você vai pagar essa promessa? Você não pode maltratar o seu corpo. As flagelações não aceleram o progresso moral, sendo muitas vezes o contrário das leis naturais. Você acha que Deus fica feliz nós se cortando, se machucando, fazendo pacto com sangue? Não. Equilíbrio. Deve-se viver com equilíbrio, satisfazendo as necessidades do corpo, sem cair nos excessos. A frivolidade utilizamos para realizar o bem. Eu só vou praticar uma atividade se o meu corpo realmente estiver bem. Se não tiver, eu não vou forçar. A influência mútua. Um corpo doente pode dificultar a expressão do espírito, enquanto um corpo saudável
permite maior expansão e realização. Meus queridos, cuidem do corpo, para vocês verem como são milhões de células que temos. Aliás, milhões não, trilhões, né? Cada ponto nosso é um sensor. Que fiquemos mais atentos, administrando a nossa saúde, que é muito importante. É para nós, é para o nosso espírito, nossa alma se encanta com isso. A estética, vou mudar isso. O importante é nós estarmos, o espírito estar feliz no corpo que tem. A felicidade, às vezes a gente procura, a gente acaba armando buracos, precipícios que a gente é difícil de sair. E o mais importante, porque eu estou gordinho, porque eu estou magro, seja feliz. Comece a aprender a aceitar o que Deus te deu de graça. Você é só para administrar. Felicidade, quanto mais o bem a gente pensar, é um escudo contra o pensamento mal. Você vê que não é só o esforço físico que você estraga seu corpo. O nosso pensamento é nosso pior inimigo quando a gente começa a pensar mal. Ele começa a tentar destruir nossos soldadinhos de defesa do nosso corpo. Ele começa a bagunçar nossa bateria, nossa energia dentro do nosso corpo. Isso é muito bom quando levantar, agradecer a Deus por mais um dia de vida e pedir força para que vocês possam permanecer fortes de pé. E nunca desanime, sempre procure o ânimo. O desânimo jogue fora. Tá bom assim, meus irmãos? As coisas que são a moda, que é o estresse, a ansiedade, às vezes a gente gasta muito dinheiro no psicólogo e tal. Isso nós temos que aprender a ter esse controle com nós mesmos. Eu não quero nada de ruim para mim, eu não quero nada de ruim para o inimigo também. É a prática, o exercício que vocês vão acostumar a sua mente a pensar só bem. Olha, escuta o que vocês estão arrumando. E quando a gente começa a sair dessa coisa de fragilidade, a gente se torna forte. Não é forte como é a ilustração da vida, a gente torna saudável. E um corpo saudável, o espírito agradece a alma também. Que Deus os acompanhe, você saia daqui muito melhor do que quando aqui você chegar. A paz esteja com todos vocês.